revisão de hoje vai até 10 horas, beleza? Não vou poder ficar até 10 porque eu tenho que resolver uma coisa em casa. Tenho que chegar lá 10h30. Eu moro longe, então não posso sair daqui muito depois de 10 horas, não. Então, acaba 10 horas e eu vim aqui para tirar dúvidas, viu, gente? Não vou dar prova, não vou fazer revisão. Porque revisão eu fiz sábado. E a aula de sábado foi gravada, né? Vocês podem ter acesso aí. Revisão eu fiz sábado, tanto revisão da minha prova, quanto revisão da prova do Jair, beleza? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida do conteúdo da minha prova, ou do conteúdo da prova do Jair, vocês podem me mandar. Mas, da aula, eu não dou em revisão, prova de, em horário de revisão, né? Plantando. Pronto. Parte da primeira pergunta. Rapidão. Sobre o materialismo histórico e dialético de Marx, sobre os estádios da vida de Kierkegaard e sobre Schopenhauer. Rapidão. Eu tenho a impressão, Gadelha, Duda, que não vai cair Kierkegaard na prova. Vou só conferir aqui para não falar besteira, mas eu tenho a impressão que não vai cair. Beleza? Deixa eu ver aqui. Peraí. Não, não vai cair não. É, não vai cair Kierkegaard não, viu? Mas, enfim, como é que eu poderia explicar para vocês rapidamente o materialismo histórico dialético? Rapidão. O materialismo histórico dialético, gente, é uma percepção, ou melhor, é uma abordagem filosófica que busca desenvolver uma teoria da história a partir da análise das contradições econômicas. Então, vou até anotar aqui, anotem aí, vou anotar no chat, depois vocês anotem no caderno de vocês, beleza? O materialismo histórico dialético, chamado de MHD, é uma abordagem filosófica que busca. Não cai Hegel na prova, viu, Henrique? É uma abordagem filosófica que busca analisar o desenvolvimento histórico das bases materiais na sociedade. O IMHD é uma abordagem filosófica que busca analisar o desenvolvimento histórico das bases materiais na sociedade a partir da noção de modo de produção de modo de produção e de luta de classes. A partir das noções de modo de produção e luta de classes, exatamente. Eu acho que eu resumiria assim. O IMHD é uma abordagem filosófica que busca analisar o desenvolvimento histórico das bases materiais na sociedade a partir das noções de modo de produção e luta de classes. O que é o modo de produção? O modo de produção é a junção de força produtiva, ou seja, quem produz, e relação de produção, como se produz. Beleza? Então, materialismo histórico dialético é isso, é luta de classes, mas é luta de classes dentro da economia ao longo da história. Ficou claro? Quem tinha perguntado era o Guilherme. Ficou claro, Guilherme? Diga sim aí. Beleza, Guilherme. O que é gato? Não vai cair, já expliquei. Schopenhauer, né? Schopenhauer, gente, eu quero que vocês vejam dele, que é importante para a prova. É uma relação entre mundo, representação e vontade, né? Então, perceba. Para Schopenhauer, para Schopenhauer, para Schopenhauer, o ser humano é marcado por uma
vontade de representação. Ou seja, uma vontade irracional, um desejo. Não se foge, não se alcança uma vida feliz pela satisfação das vontades, mas pela sua superação na representação. O que é a representação? A obra de arte. Então, assim, a realidade, gente, para Schopenhauer, é uma expressão dessa vontade, desse desejo que surge do ser humano, né? Então, você cria o mundo a partir do seu desejo. Você vê no mundo aquilo que você deseja. E uma forma de aplacar esse desejo não é satisfazendo o desejo, né? Mas buscando superar, purificar o desejo pela obra de arte, né? Ficou claro, Alana? Ficou claro, Alana? Ótimo. Idealismo dialético de Hegel, salvo engano, não cai na prova, vou só conferir aqui, porque o nosso tempo é curto, não quero enrolar vocês dando assunto de que não vai cair, só vou verificar aqui, viu? Rapidão. É, Hegel não cai na prova. Beleza. Vou falar do Yasuni já já. Rapidão. A diferença entre apolíneo e dionisíaco, né? Apolíneo e dionisíaco. Apolíneo. Eu acho que isso aí eu já falei em sala, né? Apolíneo e dionisíaco, eu não vou nem anotar isso aí, porque tá bem claro no caso de vocês. O apolíneo e o dionisíaco são dois aspectos da tragédia grega que Nietzsche usa para explicar o surgimento da filosofia, né? Luca, saca o roteiro, mano. Acho que no roteiro tem explicitado exatamente o que vai ou não cair. Mas Kierkegaard não tá no roteiro mesmo, não. Pelo roteiro aqui, não tá, não. Saca o roteiro lá, porque não é minha disciplina, então não posso falar com certeza, mas tá no roteiro. Enfim, o Dionisíaco e o Apolíneo são dois aspectos da tragédia grega que o Nietzsche usa para explicar a história da filosofia, e ele fala que a gente tem que retomar o aspecto dionisíaco, né? O Apolíneo da razão, a filosofia, a ciência, a busca por verdade, e o Dionisíaco está relacionado ao corpo, ao desejo, a essa vontade de poder que marca o corpo humano. Beleza? O Nietzsche fala que a gente tem que retomar o Dionisíaco para restabelecer o equilíbrio que foi partido com o avanço do Apolíneo, né? A partir de Sócrates na filosofia. Beleza? Ficou claro? Quem perguntou sobre Dionisíaco aqui, quem foi? Ficou claro, Evelyn? Tio. Oba. Mas tem que retomar o apolíneo, o dionisíaco de forma que supere o apolíneo ou de forma que fique igual? De forma que restabeleça o equilíbrio. Só que como a gente está com o Apolíneo há muito tempo, diz Nietzsche, esse retorno do dionisíaco tem que ser mais forte que o Apolíneo. Mas o objetivo final é estabelecer o equilíbrio. Entendi, obrigado. Outra dúvida depois dessa foi... do Yasuni TT, né? Perdão, gente, eu não tinha visto, tinha sido antes essa pergunta, na verdade. Você pode falar sobre a iniciativa Yasuni TT? Pois é, a iniciativa Yasuni TT foi uma forma de proteção, eu vou até anotar isso, né? A iniciativa Yasuni ITT foi uma tentativa do governo equatoriano de proteção das reservas ambientais na Amazônia andina, que não foi respaldada pelos países do capitalismo
central, que a gente chama de país desenvolvido. Não foi reconhecida, né, melhor. Por que não foi reconhecida? Aí tem lá no livro e tem nas anotações de sala de aula, né? Não foi reconhecida por falta de interesse em manutenção econômica do lugar, né? Não houve investimento dos países desenvolvidos nos fundos para manutenção de espaço, né? A gente viu isso em sala, para manutenção do território, né? Da reserva ambiental. Outra pergunta depois dessa. Ficou claro quem perguntou? Daí assumir. Júlia, ficou claro, Júlia? Nada. Qual a diferença entre as ontologias de matriz animista e naturalista, né? Luna, aqui rapidamente, né? A gente anotou isso em sala lá no começo do semestre, né? A gente comentou sobre isso. Ah, o animismo parte da ideia, o animismo parte da ideia de que humanos e não humanos possuem a mesma interioridade, mas fisicalidades diferentes. Humanos e não humanos possuem a mesma interioridade, mas fisicalidades diferentes. Já para o naturalismo, apenas humanos possuem interioridade. Não. Apenas humanos possuem interioridade e seguem. Apenas humanos possuem interioridade e possuem. Rapidão. Já para o naturalismo, apenas humanos possuem interioridade e tanto e seguem a mesma fisicalidade de não humano. Rapidão. Deixa eu reformular isso aqui para ficar bom, explicado tranquilamente, né? Humanos apenas eu acho que ficou claro aí. Rapidão. O animismo parte da ideia de que humanos e não humanos, está escrito errado aí, mas foda-se. Humanos e não humanos possuem a mesma interioridade, mas fisicalidades diferentes. Já para o naturalismo, humanos possuem a mesma fisicalidade de não humanos, mas apenas aqueles possuem interioridade. Estes não. Ficou claro, Luna? A interioridade é a alma, interioridade é a alma, é o espírito, e a fisicalidade é o corpo, é a existência. Beleza? Alicia, não foi desenvolvido porque não houve investimento dos países desenvolvidos no fundo para a manutenção do território, beleza? Não houve investimento dos países desenvolvidos na manutenção do território. Não vai cair na prova também, não.
Eu comentei sábado em sala, gente, quais eram os autores que iam cair, né? Pode falar, Daniel. É que no roteiro tá Kierkegaard, e aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Pois é, eu posso falar, mas não vai cair, entendeu? Tá no roteiro, mas não vai. Vou ver a prova aqui, não vai cair Kierkegaard. Mas Kierkegaard vai dizer que a condição do humano é a angústia, né? A angústia é esse fato dele não ter um destino conhecido por ele, né? O ser humano é livre, por isso ele tem uma angústia fundamental. Aí ele aplaca essa angústia pela vida terrena, né? Pelos prazeres terrenos, pela arte, pelo prazer estético, né? E pela religião, que é o modo mais elevado de encontrar essa satisfação da angústia, esse aplacamento da angústia, né? Mas, ao meu ver, não vai cair Kierkegaard na prova. Caso caia, só pode ser nesse modelo aí, né? Obrigado. Outra pergunta. Ficou claro, André? Sim, obrigado. Nada. A Mariana pergunta sobre Maquiavel, né? Maquiavel apresenta uma teoria política que supera o idealismo escolástico, né? Para Maquiavel, o que importa na análise política são os fatores reais do poder. Que fatores reais do poder são esses? Tributo, soberania, território, fronteira, exército, tudo isso é fator real de poder. O governante governa a partir de fatores reais de poder. E ele precisa, para lidar com esses fatores, de virtude, que é essa capacidade de lidar com conhecimento prático adquirido, e a fortuna, que é a capacidade de lidar com o imprevisível, né, com aquilo que está fora da nossa previsão. Então, diferentemente do Tomás de Aquino, da escolástica anterior, né, a política não é a preocupação com o bem comum, mas com a manutenção da soberania e dos fatores reais de poder nas mãos do príncipe, né, pela manutenção da paz social. Tranquilo que perguntou de Maquiavel ficou claro, né? Maquiavel é fácil, só vai ter uma questão na prova. Quem perguntou de Maquiavel foi a Mariana. Ficou claro, Mariana? Ela falando, tio, você pode falar sobre decrescimento econômico? Beleza. Eu comentei isso em sala também sábado, né? Decrescimento econômico é uma proposta pós-desenvolvimentista, pensada para o centro do capitalismo, para países desenvolvidos, que passa pela redução do consumo, redução da produtividade e aumento de políticas de redistribuição de renda e de direitos, né? Acesso a direitos, basicamente. Então, essa é a noção que a gente vê no decrescimento econômico, que é a outra face do pós-extrativismo, né? Que é uma proposta econômica pós-desenvolvimentista pensada para países latino-americanos, né? Onde a gente tem que superar o extrativismo, mas não necessariamente o crescimento econômico. Beleza? A proposta do BNP busca superar o capitalismo? Sim, busca sim. A superação do capitalismo se dá pela superação da ontologia da modernidade, né, pelo naturalismo, a superação dessa visão que vê a natureza puramente como objeto. Isso é um aspecto central do capitalismo que o BNP tenta superar. Né? Luna, eu acabei de falar sobre decrescimento. Decrescimento é essa proposta econômica que busca superar a lógica de desenvolvimento, especialmente no campo do capitalismo desenvolvido, né? Diminuindo a produção, diminuindo a... Opa, então por que pediram ajuda para os países capitalistas? Boa pergunta, porque é uma visão de superação do capitalismo que passa pela assunção de culpa dos países capitalistas que exploraram a América Latina, entende? Então ele pede ajuda para os países capitalistas para a manutenção do espaço e do território que estava sendo ameaçado pelo próprio capitalismo, né? Então é uma forma de usar o capitalismo contra ele mesmo. Eles tentaram fazer isso, né? Não deu certo. Lembrando, os países que tentaram sobreviver fazem parte da onda rosa, né? A onda rosa não é comunista, então não é destruir o capitalismo, fazer uma revolução por dentro, não. É conversando com o capitalismo, tentar superar ele por dentro mesmo. Beleza? Então, por isso, a aposta, né, no investimento estrangeiro, né? Mas é uma boa pergunta, João Vitor, professor, o senhor pode falar sobre a proposta ética do bem viver e dos modelos modernos? Eu já falei, João Vitor, tá aí no começo da aula, beleza?
A proposta ética do MVV, ela supera esse dualismo homem-natureza e tenta criar um ambiente que busca a felicidade com a realização de todos os seres, humanos e não humanos, na comunidade, né? Então, a preocupação com o meio ambiente. Se eu quiser uma explicação mais calma, meu amigo, está lá no começo. Annelette diz, tio, o senhor pode falar sobre soberania inalienável de Rousseau? Cara, eu até poderia, é noção de vontade geral lá no Rousseau, aquilo que é bom para a comunidade como um todo, e, portanto, não pode ser suplantado pela vontade da maioria, não pode ser superado pela vontade da maioria. Só que Rousseau não cai no próprio, só Hobbes e Locke, beleza? Só cai Hobbes e Locke. Aí o Guilherme já perguntou, explica, por favor, o contratualismo de Hobbes e Locke, né? Não tem mistério. Para o Hobbes, gente, existe um contrato social a partir de um estado de natureza violento, de todos contra todos, uma luta de todos contra todos, o homem é o homem. Aí nasce um estado civil a partir de um contrato social, que é hipotético, nunca existiu, mas que serve para a manutenção do poder nas mãos do rei, né? O soberano, portanto, nasce da abdicação do interesse de cada particular pelo interesse geral. Então, existe essa relação entre particular e geral, lá no Hobbes. No Locke, é algo parecido, só que o Locke admite a existência de direitos naturais mais fortes, né? Então, o Locke vai dizer que a propriedade, a vida, a liberdade, são direitos que existem antes do Estado Civil e antes do contrato social. E o contrato social deve ser feito para a manutenção desses direitos sociais, desses direitos naturais. Beleza? Então, por exemplo, se um governante desrespeita os direitos naturais, é permitido, de acordo com Locke, o tiranicídio, ou seja, a expulsão do tirano, a mudança do Estado Civil para um Estado de natureza novamente. Beleza? O retorno ao Estado de natureza. O Locke acha isso ok, porque desrespeita o direito natural, explica, justifica um retorno ao Estado de natureza. Beleza? Que lá, pelo menos, eles são garantidos, né? Os direitos naturais. Mais alguma dúvida, gente? Mais 5 minutinhos aí, viu, pessoal? Mais do que isso eu não posso ficar aí. Mas Hobbes e Locke têm a dar com o pau no livro de vocês, tanto de filosofia quanto de história, até de sociologia tem Hobbes e Locke, não é mistério não é muita coisa não. Tem lá com calma, o caderno também deve ter. Tio, pode falar, Rita. Você mencionou que o bem viver bota a natureza como sujeito moral. Aí essa seria a diferença dos modelos éticos modernos. Só que como é que os modelos éticos modernos botam a natureza como objeto? Para a ética moderna, o único ser moral é o ser humano. Para a ética moderna, agir moralmente tem que ser humano, né? Então, a natureza é entendida como aquilo que pode ser explorado para a manutenção do ser humano. Eu vou destruir a natureza para trazer desenvolvimento para o homem. Isso para a ética moderna é ok, isso é certo para a ética moderna. Para a ética do bem viver, a gente não pode explorar a natureza, porque a natureza também faz parte da gente, né? A natureza também é vista como um sujeito moral. Então, a natureza tem uma dignidade que ela não pode ser desrespeitada como um objeto, né? Então, o exemplo que a gente pode ver é os direitos da natureza sendo reconhecido pela Constituição do Equador, lá em 2008, né? Então, essa que é a diferença fundamental, o lugar da natureza na discussão ética. Então, na moderna, a economia sujeita a ecologia e na do bem viver, a ecologia sujeita a economia. Exatamente. Obrigado. Exatamente. Camila, eu já comentei sobre isso, viu, Camila? Está lá no começo da aula, mas os países do Norte Global, no primeiro momento, apoiaram a iniciativa IACNTT, mas, posteriormente, não desenvolveram táticas de investimento no fundo de manutenção, né? Então, os países que exploraram a América Latina durante muito tempo, tirando riqueza, tirando natureza, trazendo trabalho escravo, escravizando indígenas, os europeus não investiram na manutenção do petróleo debaixo da terra, lá na IACNTT. Então, no primeiro momento, eles apoiaram, porque acharam interessante o discurso, mas, posteriormente, não financiaram, né? Vocês podem achar isso esquisito, né? Mas, ora, eles queriam que fossem financiados pelos europeus por causa disso, mas, gente, isso existe no Brasil, né? O Fundo Amazônia tem investimentos noruegueses, britânicos, espanhóis, alemães, e é para a proteção da nossa Amazônia brasileira, né? Eles tentaram fazer isso no Equador, só que
o pessoal da Europa não ligou para isso, entende? Então não é como se fosse impossível, isso já acontece em alguns países, né? Sim, na iniciativa do próprio presidente depois vai querer explorar, exatamente. Já no final do segundo mandato dele, ele já está com o discurso de tentar explorar. Sim, isso mesmo. Porque os europeus não prestaram apoio e ele estava perdendo popularidade, é um país pobre, cada vez mais pobre, e acabou explorando e não mudou nada, né? Hoje em dia continua sendo um país muito pobre, né? O Equador é um dos países mais pobres da América Latina. Economia dolarizada, totalmente dolarizada. Gente, mais alguma dúvida? Com as revisões que eu deixei sábado, domingo, ou melhor, com as revisões que eu deixei sábado, já dá para ter uma noção geral, né? Fala, Luiz. É porque eu tava lendo aqui, só hoje, né? Situação. Mas, tipo assim, eu tava lendo, aí tava falando que o decrescimento econômico tem uma certa raiz na obra de John Stuart Mill. O que ele falou sobre isso aí? Tipo assim, que eu gosto de ver as bases que falaram antes da galera começar a discutir. Sim. O John Stuart Mill, ele era um utilitarista, e ele falava, olha, os limites para o desenvolvimento são os direitos fundamentais. Quando o ser humano começa a ser afetado negativamente pelo desenvolvimento, ou seja, poluição, crise de saúde pública, cidades todas mal planejadas, com doenças, o John Stuart Mill fala, olha, se o crescimento econômico começar a afetar os direitos fundamentais, a gente tem que repensar esse crescimento, para tentar pensar formas de superar esse crescimento pelo decrescimento, entende? Deixar de crescer e pensar na redistribuição do que já foi produzido. É uma visão lá do John Stuart Mill, um filósofo radical britânico. Ele não era socialista, mas ele era um liberal forte, né? Ele falava, olha, a preocupação principal tem que ser o ser humano, beleza? O ser humano no sentido geral, não só os ricos, inclusive os pobres. Então essa é a visão que lá do John Stuart Mill de que não, a utilidade tem que ser voltada para o ser humano e não para o capital, pura e simplesmente, né? Entendi, obrigado. Não? Sim, você associa o princípio do dano, sim. Mercado portando. Tio, o super-homem é uma consequência da transvaloração? Também, o super-homem é um sujeito que realiza a transvaloração e ele é o resultado da transvaloração também. Beleza? Você se realiza enquanto super-homem na medida que você transvalora. E, aliás, pode ser super-homem, mas a tradução mais correta é além do homem, viu, gente? Super-homem dá uma impressão meio equivocada de homem forte, mas a ideia não é essa, não. A ideia é ser superado, a noção de homem. Mais alguma coisa, gente? Pois é isso, pessoal. Estou vazando. Transvaloração é niilismo ativo. É uma destruição de valores para criar valores novos. Isso mesmo. Pois, pessoal, eu vou vazar. Qualquer coisa, vocês mandem dúvidas pelo WhatsApp, se for possível, né? Eu tento responder, mas não garanto. E é isso. Estudem que vai dar certo. Não tem? Tchau, tchau, pessoal. Falou.